Paz do Senhor, povo de Deus. Estamos a 59 horas de um novo ano. Estamos aí chegando à reta final do ano de 2024. Como é que foi esse ano para você? Faça uma retrospectiva nesse ano de 2024 que está se encerrando. Quantas almas você ganhou para Jesus? Para quantas pessoas você falou das grandezas do amor de Deus? Reflita nisso. A nossa missão, minha e sua, é povoar o céu. Se o céu dependesse de você, estaria povoado ou estaria vazio? Pense, reflita nessas palavras. O Senhor Jesus nos chamou justamente para isso. Sermos salvos e também anunciar as boas novas de salvação. Quero agradecer a vocês que durante esse ano me acompanharam nesse canal. Chegamos à marca de 419 pessoas inscritas. Eu oro de segunda a sexta-feira diariamente por você, mesmo sem saber o seu nome. Mas que as bênçãos de Deus estejam sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família. Deus possa continuar abençoando a sua família. E que este ano que está se aproximando, possamos continuar unidos e mais firme com Jesus. E anunciando as boas novas de salvação. Bem-aventurado o que ouve, o que lê e os que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo, ou seja, o tempo da volta de Jesus para buscar a sua igreja. Estou com a minha Bíblia aberta aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Mateus, no capítulo 12 de Mateus, a partir do versículo 35. Essa palavra é muito interessante, medite bem. Eu quero falar nesse momento sobre o poder das palavras. Você tem noção quanto as nossas palavras ela têm poder? E Salomão disse que as palavras, depois de dita, elas não retornam mais. Você sabe que o nosso irmão Tiago ele escreve sobre a língua, ele diz que a língua ela tem um poder, se referindo às palavras, né? Ela tem um poder de um fogo inflamador. E ele diz que isso aqui vem de onde? Do inferno. Você vê quanto é muito importante quando nós abrimos a nossa boca para falar. Quando lemos em Mateus capítulo 5, verso 1 em diante, Jesus disse, a Bíblia diz, subindo Jesus ao Monte das Oliveiras, abrindo a sua boca, os ensinava. Bem-aventurado. Nós vimos ali no capítulo 5, as bem-aventuranças, no Evangelho de Mateus. Jesus abrindo a boca, ele os ensinava. O que é que você tem ensinado através dos teus lábios? Nós vamos ver neste texto aqui que Jesus fala sobre o bom tesouro. Esse bom tesouro se refere ao nosso coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração está que nem o coração do salmista Davi, em um dos salmos, se não for memória, o Salmo 49, ele disse, o meu coração ferve com palavras boas. Que coisa linda. Você sabe que uma panela para ferver, ela tem que alcançar a temperatura de 100 graus para poder ela começar a ferver. Você já imaginou a panela de pressão que era o coração do salmista? Quando diz, o meu coração ferve com palavras boas. Que tipo de palavra você tem pronunciado para os teus filhos, para os teus amigos, para os teus parentes? Essa nossa língua ela tem um poder. Tiago diz que ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Que eu e você possamos usar a nossa língua, a nossa boca, para dizer palavras boas, palavras sábias. Salomão disse que as palavras dos sábios elas são como aguilhões, né? E como um prego bem fixado na parede, né? Como um prego bem fixado na parede que nos foram dado pelo nosso único pastor. E esse único pastor é Jesus. Você já imaginou? As palavras dos sábios elas são como aguilhão. O que é aguilhão? É um ferro pontiagudo. Você já viu a importância das nossas palavras? As palavras dos sábios elas são como aguilhão. Como é que estão as palavras saindo da tua boca? São palavras boas? Palavras de graça? Isaías diz que o Senhor nos deu uma língua erudita para que possamos ter uma palavra temperada. Precisamos disso nesta última hora da igreja na terra. Quantos lares em ruína, quantas famílias passando por momentos difíceis nesse momento, precisando de uma palavra de edificação, uma palavra de consolo, uma palavra que venha fortalecer a fé desta pessoa. A minha pergunta é, como é que estão as tuas palavras
elas são palavras temperadas. Olha o que diz aqui o texto sagrado de Mateus, capítulo 12, versículo 35. O homem bom, veja bem, o homem bom, diz assim: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. O homem bom, você como homem se acha uma pessoa boa? Você como uma mulher se acha como uma mulher boa? Uma pessoa má? Pessoa má é que tem influências malignas. Não tem palavras de graça, não tem palavras boas. Quando abre a sua boca é só para falar bobagem. A Bíblia diz que tem pessoas que são como um sepulcro caiado. A sua boca é como um sepulcro caiado. Só fala palavras negativas. Não tem coisa pior do que você estar perto de uma pessoa que só fala palavras negativas. Tem pessoas que quando eu vejo assim, eu até me ausento dessas pessoas. Salomão disse: anda com sábio e será mais sábio ainda. Que você possamos ser sábio em nossas palavras. E aqui Jesus está falando que o homem bom tira boas coisas do bom tesouro, ou seja, do seu coração. E segue aqui na sequência: e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Ou seja, o tesouro aqui se referindo à parte do coração dessa pessoa. Se você ler este contexto todo, você vai observar que Jesus ele está na cidade ali, na região da Galileia, e trouxeram um moço, e esse moço, ele era mudo, ele era gago, e um demônio oprimia ele, ele não falava. E Jesus repreendeu aquele demônio, aquela pessoa começou a falar, e os fariseus que estavam ali disseram para Jesus e para a multidão que ele havia expulsado aquele demônio por Beelzebu, maioral dos demônios. Ou seja, uma palavra de blasfêmia, blasfemando contra Deus, contra Jesus. São palavras nossas que muitas vezes ela trai o mal para nós. Então Jesus aqui na sequência, depois deste sermão, ele começa a dizer, nessa mesma continuidade aqui, deste contexto, e agora vem falar sobre árvores e seus frutos. Essa árvore é uma tipologia, fala de mim e de você, no sentido espiritual, certo? E você vê aqui que Jesus vem falar, e ele fala sobre o homem bom. Se coloque nessa posição de homem bom. Minha irmã, se coloque nessa posição de uma mulher boa, porque a pessoa má é pessoa que está sob a influência de Satanás. O versículo 36 diz assim: mas eu vos digo que toda a palavra ociosas que vos disserem hão de dar conta no dia do juízo. O que palavras ociosas? Palavras levianas, palavras fúteis que não têm nenhum significado, por exemplo, uma anedota, um palavrão, quando você chama um palavrão. Se você observa que essas palavras que Jesus falou aqui, ociosas, palavras fúteis, palavras tão simples, irão para o juízo de Deus, vão ser testadas, vão para o julgamento do juízo final. Você já imagina quando você profere uma palavra de maldição para alguém? Já imaginou a mulher briga com o marido e quando o marido sai, ela profere uma palavra assim de maldição? Nem para um carro te atropelar, nem para esse teu carro virar. Eu já tenho escutado isso de pessoas, é claro que não tem Jesus na sua vida, né? Quantas mães proferem palavras assim para os seus filhos, dizendo que eles são inúteis, que não vão chegar a lugar nenhum, que eles não prestam e não servem para nada. Nunca profere essas palavras para os teus filhos, porque as nossas palavras, elas têm poder. Olha o que diz aqui o versículo número 37. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Está se tratando aqui de um juízo de Deus no quesito das nossas palavras que nós pronunciamos no dia a dia. O anjo do Senhor está na nossa volta, computando tudo. Que tipo de palavra você teve proferido para o seu marido, para o seu filho? Eu me criei numa região do norte que é muito comum, às vezes, as mães indignadas chamar os filhos de diabo. Meu Deus do céu, eu estou falando aqui uma palavra que, certo? Eu nunca usei essa expressão. Mas aquilo ali chega a nos machuca, porque esta pessoa está profetizando mal contra o seu próprio filho. Eu era criança e nós fomos criados ainda só com a nossa mãe. E por algumas vezes até a gente ficar na casa de algum tio nosso, assim, período de escola. E um tio meu, um determinado tio meu, uma vez ele disse: esse filho da mana loura não vão dar em nada, não vão
chegar a lugar nenhum isso aí. Não vão servir para coisa nenhuma, serão uns inúteis. Ele falou isso. Eu louvo a Deus que a minha mãe, ela sempre orou por nós. E depois que a minha mãe partiu, morreu bem nova, eu como o irmão mais velho, a minha irmã também adora, que é a primogênita de todos, a Márcia, a Joana, minha irmã caçula, o pastor Paulo, meu irmão. Eu tenho 2 irmãos pastores, eu sou evangelista, pela misericórdia e bondade de Deus. Tem irmã que foi pastora na cidade de Manaus. Então Deus, aquelas palavras que foram proferidas contra nós, elas não chegaram em nós, porque nós temos o Salmo 91. E a nossa mãe sempre orou por nós. E depois nós, os mais velhos agora, depois que a minha mãe partiu, a gente ora um pelos outros diariamente. De segunda a domingo eu estou orando pela família Serafina e por todos os meus irmãos. E a gente observa a nossa família, uma família que, graças a Deus, nunca teve problema com a justiça. Nunca nenhum de nós fomos presos, tivemos qualquer tipo de problema. Deus tem abençoado a nossa família, porque a nossa mãe, antes de morrer, ela orava muito por nós, ela intercedia por nós. Aí entra aquela promessa de proteção do Salmo 91. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Praga é isso, é que as pessoas lançam. Praga pode ser os animais, as pestes que dá nos animais, mas pode ser uma praga também lançada por alguém. E aquelas palavras do meu tio, Deus não ouviu, porque a minha mãe nos blindava na oração, orava por nós, e o Senhor nos guardou os 7 filhos até hoje, todos servindo ao Senhor com muita alegria. Mas aquelas palavras ali, se a minha mãe não fosse uma cristã, se nós não fosse servo de Deus, elas teriam nos alcançado em cheio. Mas aquele Salmo 91, ele nos protege, é um salmo de promessa, de proteção, de segurança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará sobre ele. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Fortaleza é aquilo que blinda, aquele que protege o local. E o Senhor Jesus aqui, nesta palavra, ele nos protege e nos protegeu, a nossa família, muito abençoada por Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos meus irmãos, porque a minha mãe orou por nós e nos blindou nesta oração. E aqui Jesus está dizendo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras tu serás condenado. Então as palavras, elas não só atingem as pessoas, mas elas podem trazer condenação para mim. O que Jesus está dizendo neste texto aí, se o meu tesouro, se eu sou um mau homem, se o meu mau tesouro está arquivado alguma coisa assim, guardando ódio, ressentimento, rancor, inveja, esse mau tesouro é um coração assim, sem Deus na vida. Então você profere palavras na hora da raiva, na hora da fúria, profere palavras contra alguém. Nunca faça isso. Você vê a pessoa de Noé, quando ele saiu da arca, a Bíblia diz, a primeira coisa que ele fez, ele plantou uma vinha, e após plantar aquela vinha, aquela colheita dele, ele preparou um vinho, se embriagou, e após se embriagar, a Bíblia diz que ele se despiu, dormiu despido, e quando foi no dia seguinte, o filho dele mais novo, Cã, entra no quarto e vê o seu pai despido ali. Em vez dele pegar, cobrir o seu pai, não, ele foi para os seus irmãos e começou a escarnecer e a zombar do seu pai. E você vê que quando os meninos entraram lá sem Jafé, porque Cã foi o que chegou ali zombando do seu pai, da forma como ele havia dormido. E a Bíblia diz que agora eles entraram, pegaram um pano, entraram de costas e cobriram seu pai. E quando seu pai Noé acordou, eles falaram para ele, e Noé então amaldiçoou a pessoa de Cã e os descendentes dele, Canaã. Você vê ali os cananeus, depois foram destruídos pelos hebreus. Você vê que há uma espécie de uma maldição. Nós, assembleanos, a gente não crê em maldição, mas à luz da Bíblia existe 3 tipos de maldição. A maldição adquirida, lançada e hereditária. E esta maldição que a pessoa de Noé proferiu contra os seus filhos, uma maldição lançada, e ela atingiu. Se você olhar para essa região da Etiópia, da África, é um dos países mais pobres onde existe a pobreza em extrema. Você vê tudo isso porque são descendentes de Cã. Então a gente observa que as palavras ela têm um poder muito grande. Por isso você tem que ter cuidado quando proferir uma palavra contra uma pessoa. Deus nos fez sacerdote e rei, como rei para reinar e como sacerdote para abençoar o povo. Então se você nesse ano de 2024 proferir muitas palavras duras contra alguém, reflita e a partir de 2025 comece a proferir palavras de graças, palavras boas. Diga para o seu filho que ele é uma bênção na sua vida. Diga para o seu marido que ele é uma bênção na sua vida.
Diga para sua esposa que ela é uma bênção na sua vida e você vai ver que tudo vai mudar na sua volta. Você que vive uma vida amargurada e vive se maldizendo, entregue a sua vida a Cristo. Porque Jesus, quando foi no Calvário, ele se fez maldito em meu lugar. Então ele quebrou todo e qualquer tipo de maldição. E Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima mensagem.